A paz e a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mais uma vez aqui, o presbítero Fabiano Assunção, presidente da Associação Missionária de Ministros Cristãos e superintendente da Escola Bíblica Focando em Cristo, onde também sou autor do curso básico de evangelista bíblico, um curso de formação ministerial para você que deseja pregar, anunciar e ensinar o Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus derrame poderosamente, ricamente, suas bênçãos para você neste dia, que Ele nos concede de vida, de coragem, de respiração. Estamos de pé. Louvado seja o nome do Senhor. Estamos andando, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. É assim que iniciamos esta reflexão neste dia, mais um dia que se chama hoje. Este é o futuro, hoje, porque amanhã não pertence a nós. Amanhã só pertence a Deus. Só Ele sabe o que o dia trará, só Ele sabe o que acontecerá. Louvado seja o nome do Senhor. Então hoje é o nosso dia. O dia de amanhã nós aguardamos e esperamos no Senhor. Por esta fé que um dia Ele nos deu. Não é por meio de sacramentos, não é por meio de ordenança, é por meio da fé. E um texto áureo, apostólico para nós meditarmos, começarmos a meditar neste dia, está aqui na epístola do apóstolo Paulo aos Romanos, capítulo 1, versículo 17, que vai nos dizer assim o texto: porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. Você entendeu o que o texto diz? O texto está nos dizendo que, porque nele aqui é o Evangelho, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, mas o justo viverá pela fé. No Evangelho nós descobrimos a justiça de Deus. Pelo Evangelho nós descobrimos de fé em fé a justiça de Deus. Foi assim que os homens viveram. Desde Abel até Jesus. Desde Jesus até nós. Todos nós vivemos pela fé. O justo viverá pela fé. E veja que o viver aqui está no futuro. Viverá, ou seja, continuação, todos os dias. É pela fé, não é pela congregação, não é pela igreja, é pela fé. E o que é a fé? A fé é dom de Deus. A fé é a recepção que Deus nos dá para recebermos a sua graça. A fé é o meio de recepção para recebermos a graça de Deus em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor. Romanos capítulo 1, versículo 17. Nós andamos pela fé. Nós não andamos por meio de mais nada além da fé. É pela nossa confiança no Cristo de Deus. É pela nossa crença no Cristo de Deus é que nós vivemos. Louvado seja o nome do Senhor. Outro texto aqui em 1 Coríntios. Epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios. A primeira carta dele aos Coríntios diz assim: cada um de nós, louvado seja o nome do Senhor. 1 Coríntios, graças a Deus. Na verdade, 2 Coríntios. Epístola do apóstolo Paulo, segunda epístola do apóstolo Paulo aos Coríntios.
Louvado seja o nome do Senhor. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Versículo 24 do capítulo 1. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé, mas porque somos cooperadores de vosso gozo, porque pela fé estáis em pé. Os apóstolos não tinham domínio sobre a fé dos irmãos. É o que estão dizendo aqui. É o que o apóstolo Paulo está dizendo. Não que tenhamos domínio sobre a vossa fé. Eles não tinham domínio sobre a fé dos irmãos. Por quê? Porque os irmãos, eles eram autônomos. Deus nos deu 3 bênçãos maravilhosas. Nos deu livre-arbítrio, liberdade. Nos deu autonomia. Vivemos por nós mesmos. E nos deu consciência. Consciência. Graças a Deus. 3 bênçãos que Deus deu a cada um de nós. O livre-arbítrio, a liberdade de escolher se queremos ou não. Nem Deus nos obriga a crer nele. Deus não obriga nós a crer nele. Nós cremos se quisermos. Se não quisermos, não cremos. E ele não nos pune, não nos condena por causa disso. Podemos viver uma vida inteira sendo ateu. Porque esta é a denominação que se dá ao homem que não crê em Deus. Podemos viver ateu, sermos prósperos. Por quê? Porque Deus não obriga nós a crer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele deu a sua regra. Ele deu a sua régua de como ele quer que o homem creia nele. Se o homem quiser aceitar, mas se não quiser, está tudo bem. Deus não obriga, Deus não destrói, Deus não vai castigar. Como vai viver a sua vida todinha, tranquilo, cabeça fria. Louvado seja o Senhor. Mas porque pela fé estás em pé. Primeira coisa, o cristão, o crente em Jesus Cristo, o seguidor de Jesus, ele vive pela fé. Segunda coisa, o cristão, o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, está em pé pela fé. É pela fé que ele fica de pé e está de pé, louvado seja o nome do Senhor. Graças a Deus. A fé novamente. Onde está a igreja aqui? O justo viverá pela igreja. O justo viverá pela congregação. O justo viverá pelos sacramentos. O justo viverá pelas ordenanças evangélicas. Não, nada disso. É pela fé, a fé é dom de Deus, a fé ela é espiritual, a fé ela é invisível. A fé é um dom de Deus. A fé é um produto das Sagradas Escrituras. A terceira coisa que eu quero dizer para você a respeito da fé, a primeira coisa, é que pela fé nós vivemos. Segunda coisa, pela fé nós estamos de pé. Outra coisa que quero falar, a terceira coisa que quero falar para você a respeito da fé, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Neste dia glorioso que Deus nos concede, para conversar, para dialogarmos aqui, refletirmos um pouco a respeito das coisas celestiais, a respeito das coisas divinas, a respeito da pessoa de Deus, a respeito do Espírito de Deus, aleluia, a respeito da graça de Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Porque a graça é nos dada por Cristo, e em Cristo. Diz o texto, Romanos capítulo 10, louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. Sabe o que o texto está falando para mim, para você, nessa tarde? Você quer saber a interpretação desse pequeno texto? De sorte que a fé é pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Deus. É que quem produz a fé é a palavra de Deus. Fé mais graça é igual salvação. Quando você pega a fé, que é produto das Escrituras Sagradas, é a Escritura
sagrado, o Novo Testamento, que produz a fé em nossos corações. Quando nós pegamos esta fé, quando nós ouvimos o Evangelho, cremos no Evangelho de nossa salvação, esta fé é produzida no nosso coração. Nós pegamos esta fé produzida no nosso coração e colocamos na graça de Deus, somos salvos. Nascemos de novo. Nascemos do Espírito. Porque aquele que não nascer da água e do Espírito não entra no reino de Deus. E o que é nascer da água? Do batismo, não, ele não está falando de batismo em água. Está falando da água somente. Que água? Só tem dois nascimentos. Um é humano, da barriga de uma mulher, do ventre de uma mulher. Nascemos filhos. O outro é do Espírito, que é o nascimento da fé. Louvado seja o nome do Senhor. O primeiro é o que nós nascemos de nossas mães. O primeiro é quando nós somos paridos. Esse é o primeiro nascimento. Nascimento da água, do ventre, da barriga. O segundo nascimento, nascimento do Espírito, nascimento da fé. Louvado seja o nome do Senhor. Quando nós nascemos do Espírito de Deus. Quando nós cremos no Evangelho, o Espírito de Deus habita em nossas vidas. Quando nós cremos no Evangelho, o Espírito de Deus é derramado sobre nós. E não é por metade. É o Espírito em sua plenitude, porque o Espírito Santo é Deus habitando em nós. O Espírito Santo é Deus em Espírito habitando em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Isso é o Espírito Santo. Não é nada de um dom religioso. Não é nada de uma manifestação religiosa feita em algum quarto, em alguma sala, por homens corruptos de coração e de mente. Porque o que tem de mestres, o que tem de ministros, o que tem de homens vestidos de pastores, de bispos, de presbíteros, de apóstolos, corruptos de mente e coração, todos. Primeira coisa, vivemos pela fé. Segunda coisa, estamos de pé pela fé. Terceira coisa, quem produz a fé, a palavra de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quarta e última coisa, louvado seja o nome do Senhor, para nós terminarmos esta meditação. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e, tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Só tem um Espírito Santo da promessa, só um, não existe dois Espíritos Santos da promessa. É só um. Não existe dois. Para que nós, no novo nascimento, nós temos o Espírito, depois vamos ter o Espírito de novo. Como quer os pentecostais. Não, não é assim. Os pentecostais erram o mundo. Os pentecostais erram o mundo. Demais. São infiéis e desviados. São infiéis quanto à palavra de Deus e são desviados, afastados. É um contínuo afastamento da palavra de Deus do pentecostalismo, você não sabe. Em quem também vós estáis, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, nós estamos em Cristo. E tendo nele também crido, foste selados com o Espírito Santo da promessa. Nós estamos em Cristo Jesus quando ouvimos o Evangelho, cremos nele, somos selados com o Espírito Santo da promessa. Selado, guardado. Não sai mais, é selo em nós. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus te abençoe rico e poderosamente. Hoje, agora e para sempre. Amém.